Como vimos nos vídeos anteriores, o reator 4 da central nuclear marchou direto para sua destruição. Mas apesar disso, ainda é importante salientar que era a Guerra Fria. Quando o reator explodiu, pensou-se enfim que a guerra veio e que os Estados Unidos teriam feito enfim um ataque estratégico ao reator. Naturalmente, ninguém assumiu a culpa pelo que aconteceu. De fato, como se sabe atualmente, não houve ataques nem nada do tipo por um inimigo do Estado. Porém, a verdadeira guerra estava por ser iniciada. Chernobyl, Episódio 4, Liquidadores, a Guerra do Átomo. Não muito tempo depois, logo após o colapso do reator, houve-se uma ligação para a companhia de bombeiros locais, conforme você estará vendo em um vídeo de fundo. Aquela ligação daria início à guerra contra o átomo, a guerra do inimigo invisível contra o átomo da paz. Алло, это ВПЧ-2? Да. Что у вас там горит? Взрыв на главном корпусе, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да, Поднимай над состав. поднимаю, начальника поднял. Так всех весь офицерский состав, офицерский корпус поднимай. Леонид Алексеевич. Да. Алло, Припять, 3 и 4 блок горит крыша в результате аварии взрыва. Ой, давай. Так уже подтвердили? Не подтвердили, авария там произошла у них. Это диспетчер Припяти сказала. Пожарная охрана. Алло, Иванков? Да. Значит, вы выезжаете в Припять? Алло? Да, я слышу. На атомную станцию выезжайте. Там 3 и 4 блок горит крыша. Пожарная охрана. Алло, Полесская? Да. Вы, значит, выезжаете на атомную станцию, там горит крыша 3 и 4 блока. A mulher ao telefone reporta aos bombeiros que há um incêndio na central nuclear entre os blocos 3 e 4, e assim, imediatamente os bombeiros são despachados com urgência até o local. Chegando lá, eles dão conta de algo nunca antes visto em toda a humanidade. É certo de que se havia um gosto metálico no ar, por conta do grafite, de gases como xenônio, césio-137, entre outros. No local, a única palavra que define o grau de radiação presente é astronômica. Em outras palavras, fora de escala para qualquer aparelho que fosse capaz de medir a radiação em torno do prédio que estava em chamas. Esses bombeiros, que foram os primeiros a chegar no local para enfrentar algo tamanho, também foram as primeiras vítimas. Seus uniformes irradiavam, seus corpos irradiavam. As enfermeiras e médicos falavam que eles não eram mais humanos, que seus corpos haviam se convertido em reatores ambulantes. E no máximo 4 semanas, todos estariam mortos. As enfermeiras também sofreriam com danos semelhantes. Ninguém entendia nada do que acontecia ou o que aconteceu. Naquela mesma noite, algumas pessoas ficaram sobre uma ponte de linha férrea a observar o reator arder em chamas e lançar consigo toneladas de material combustível para a atmosfera. Em instantes, as cinzas começaram a cair sobre essas pessoas que observavam o incêndio ao longe. Todas elas morreram, mas não se sabe em quanto tempo. Relatos que após a explosão, o céu em torno ficou azulado, teria sido em decorrência do vazamento massivo de radiação. Na sala de controle do reator número 4, os operadores permaneceram quietos e avaliando a situação. No primeiro instante após o colapso, ninguém admitiu que houve uma ruptura seguindo de uma explosão. Pensava-se que teria sido as bombas hidráulicas ou coisa assim. Mas para um reator tipo RBMK-1000, aquilo era inimaginável, pois era o resultado de um teste mal sucedido. Acreditando ser um problema hidráulico, os dois operadores Alexander Akimov e Leonid Topunov foram abrir manualmente as válvulas de bombeamento d'água para continuar e alimentar o fluxo dentro do reator, mas já não havia mais nada que ser feito. Porém, mesmo assim eles continuaram, e momentos depois a pele de seus rostos, braços, dentre outros, começaram a mostrar queimaduras de radiação. Os vômitos tornariam constantes, e mesmo assim insistindo, eles continuaram a abrir as válvulas uma por uma. De lá, seguiram para o hospital número 126 em Pripyat, após o caso instaurado, por conta do alto número de pessoas contaminadas. Foram levadas ao hospital número 6 em Moscou, onde ficaram em salas restritas para serem avaliados e observados. Enquanto isso ocorria, ligações eram feitas para o Alto Comissariado do Partido Comunista local, para fazer uma reunião de emergência e assim saberem o que fazer com as informações do que teria acontecido na central nuclear. Nos hospitais, além do caos,
As enfermeiras e médicos não sabiam como dar conta de tantos pacientes que não paravam de chegar, e não demorou muito para quem atendia esses pacientes contaminados mostrarem sinais claros de contaminação por radiação. Os sintomas eram cada vez mais visíveis. O hospital não tinha mais capacidade para atender ninguém. Nas horas seguintes da manhã do dia 26, um número alto de veículos militares passava por Pripyat em direção a Chernobyl. Muitos dos militares faziam a contagem de radiação na cidade, exceto afirmar que nenhum dos seus aparelhos mostraram a escala correta, uma vez que duas situações poderiam ocorrer. A primeira, os equipamentos elétricos vindo a queimar por conta do alto nível de energia que os átomos liberam, ou porque seus aparelhos não possuíam a escala correta para aquela situação. Esses militares causaram curiosidade na população local e, ao mesmo tempo, receio de que seria tal guerra chegando. Mas a vida continuou normal apesar disso. A ordem era de não espalhar informação ou de pânico na população que vivia normalmente na cidade. Mais e mais relatórios das medições chegavam às mãos das autoridades. Eram quase sempre as mesmas de 3,6 Röntgen por hora. Mas esse era o limite de medição dos aparelhos. Por isso, só mediam até aí. Logo depois deram dados mais reais acerca do incidente a outros oficiais. Falavam os mesmos que os níveis eram de 3,6 Röntgen por hora em todos os lugares. Mas não era. Os dados estavam todos errados. A vida da população de Pripyat fluía de forma natural, até que os moradores perceberam o aumento de veículos militares em torno da cidade e logo constataram que algo de grave havia acontecido. Muitos homens com máscaras circulavam medindo tudo, para saber os níveis de radiação no local. Nas ruas, haviam crianças, casais recém-casados, pessoas de férias dos mais variados níveis sociais. Não era do conhecimento da maioria das pessoas o risco que suas vidas estavam expostas. Por isso, ninguém se importava, contanto que não afetassem ou quebrassem suas rotinas diárias. Os oficiais militares e partidários sabiam que medidas urgentes precisavam ser tomadas em meio aos acontecimentos. A princípio, a cidade de Pripyat não seria evacuada, mas não se restou alternativas viáveis para salvar a população se não aplicar essa decisão emergencial. Decisão essa que viria em 27 de abril daquele ano. As imagens de fundo mostram alguns militares circulando na cidade. A radiação é tão absurda que faz flashes no filme gravado naquele dia. Observem as imagens. Era o prelúdio da guerra contra o átomo, que outrora fora chamado de o átomo da paz. Informações desencontradas começavam a surgir, e nesse meio tempo, os oficiais temiam que o Ocidente soubesse de algo, e o segredo a todo custo era crucial. Enquanto planejavam os próximos passos, uma espessa nuvem de radiação se formava na região. Os ventos lançavam essa radiação para longe e começava a ir rumo à Bielorrússia. Este mesmo país sofreria consequências como nenhum outro país que se contaminaria com radiação nos dias e meses subsequentes ao Ocidente. Era preciso avaliar a extensão dos danos causados pela explosão do reator nos arredores, mas ninguém tinha muito conhecimento do novo inimigo ao qual enfrentaria, e neste momento é que de fato se inicia a batalha contra um inimigo invisível e massivamente poderoso. Já nos primeiros dias, centenas de helicópteros do tipo Mi-26 sobrevoaram o reator exposto. Alguns desses voos eram feitos com dosimetristas, vindo de diversos institutos, ou mesmo de Moscou, para saber mais dos níveis naquele momento. Como havia mencionado bem anteriormente, seus aparelhos eram limitados demais para medir de forma mais precisa a radiação. Não é necessário afirmar que todos aqueles que fizeram esses primeiros voos acabaram todos morrendo por síndrome de radiação aguda, ou envenenamento, devido à alta exposição. Muitos se voluntariaram para este serviço, ou por obrigatoriedade mesmo, uma vez que a educação militarizada era algo comum em todo o país. Era necessária a preparação civil para a ocasião que se visse necessário, caso algum conflito fosse travado na região contra o inimigo do Estado. O teto do reator estava parcialmente desintegrado, como podem ver na imagem. Já o teto do reator número 3
estava parcialmente destruído, mas a contaminação de grafite lançada após a explosão do núcleo era de algumas toneladas. Era preciso ser limpo e imediatamente. Caso contrário, seria lançado mais e mais radiação para a atmosfera. Isso preocupou seriamente os dosimetristas, dentre outros cientistas que foram convocados para fazer planos de contenção. Um dos cientistas mais proeminentes estava o professor Valery Alexeyevich Legasov, a quem ficou encarregado de fazer os planos iniciais para deter esse novo inimigo. As complicações seria algo sem qualquer alcance visto em toda a história. Estimar os custos de um dispendioso trabalho que envolveu centenas e milhares de vidas humanas é algo dado como impossível até mesmo nos dias atuais. Não havia medo. Havia sentimento de bravura, de honra, de mais uma vez pôr em teste as capacidades do homem soviético, que estaria apto para enfrentar qualquer que fosse o inimigo. Não importava seu poderio, apenas importava o desejo absoluto de afirmar para o mundo, mais uma vez, a sua coragem, sem temer seu destino. Esses milhares de homens estavam por fazer a história acontecer novamente. A grande batalha contra o átomo da paz se aproximava. Em questão de dias, uma chamada de emergência seria feita pelo então governo de Mikhail Gorbachev e suas vidas seriam mudadas para sempre. Fala galera, primeiramente agradecendo a todos que estão acompanhando nosso canal, muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreve agora. Se você é, deixe bastante like, compartilhe, ative o sininho. Em breves mais conteúdos legais como esse. Aquele abraço, tamo juntos!